A posição de número 8 dos carros mais vendidos nos anos 80 fica com o Fiat 147, que vendeu incríveis 281.028 unidades durante a década. Em 1980, o Fiat 147 também ganhou uma nova cara, somada à sua concepção moderna, bom aproveitamento do espaço interno e economia de combustível, garantiram ao pequeno da Fiat a quarta posição do mercado daquele ano. Nos 3 anos seguintes, suas vendas caíram quase pela metade, mas ele permaneceu firme entre os 5 mais vendidos até a chegada do Uno em 1984. Dali em diante, as vendas foram reduzindo progressivamente até 1987, quando somente 490 unidades foram vendidas. Esse carrinho eu também dirigi, e posso dizer que o desafio principal era caber dentro. Era muito pequeno, pessoal. O câmbio era uma dificuldade também. Para engatar uma marcha, tinha que encontrar ela quase que no vazio. Enfim, pode-se dizer que era um carro desafiador no mínimo. Agora vamos apresentar o carro que ocupa a 7ª posição do ranking de mais vendidos nos anos 80. E esse é o Volkswagen Voyage, que comercializou 338.987 unidades naquela década. O sedã do Gol chegou um ano depois do hatch, mas diferentemente de seu irmão, ele foi lançado com um motor refrigerado a água do Passat. Como a sua produção foi iniciada na metade de 1981, as vendas daquele ano foram relativamente tímidas, apenas 18.710 unidades, o que o colocou atrás até mesmo da picape Chevrolet C10. Em 1982, contudo, ele arrebentou, vendeu mais que o Passat e o Fusca, e mostrou que o pacote formado pelo visual moderno e o motor refrigerado a água eram a receita certa e que foi bem aceita pelo mercado. Volkswagen Voyage, para você viver um grande estilo, num carro com o tamanho de hoje. Os bons tempos acabam de voltar. A posição de número 6 do nosso ranking fica com o Volkswagen Passat, que vendeu 340.406 unidades nos anos 80. O Passat também começou a década com um visual novo para os novos tempos, e era a única alternativa moderna ao Fusca da Volkswagen, ainda que bem mais caro que o Besouro. Mas aí veio o Gol, oferecendo a mesma modernidade por um preço mais em conta, tanto que foi preciso apenas 2 anos para que o Gol superasse o Passat em volume de vendas. Em 1984, ele passou a dividir a clientela com a sua nova geração vendida aqui como Santana. No ano seguinte, o Gol passou a usar o mesmo motor 1.6 e a diferença de vendas entre ambos aumentou a cada ano até que em 1988 o Passat foi tirado de linha, abrindo espaço tanto para as versões mais luxuosas do Gol quanto para o Santana. Então vamos à 5ª posição do nosso ranking, que é ocupada por um carro que era sinônimo de status entre os mais novos, pois como já diziam engenheiros do Havaí na sua música Segurança, ele era forte e tinha um Escort. E assim o Ford Escort vendeu 369.504 unidades na década de 80. O Escort chegou em 1983, um ano depois do Monza, e representou um salto evolutivo imenso em relação ao Corcel. Pudera, o Escort era idêntico ao modelo vendido na Europa, exceto pelos motores de origem francesa. Era moderno, bem acabado e tinha até uma versão esportiva e outra conversível, algo que não se via em um carro nacional desde o fim do Carmanguia. Olha só, pessoal! Logo de cara, o Escort superou o Corcel e suas vendas só aumentaram nos anos seguintes. E agora vamos a um surpreendente 4º lugar, e que você tenho certeza não esperava, que fosse para o Volkswagen Fusca,
que vendeu 480.931 unidades nos anos 80. Duvido que você soubesse disso, pois dessa nem eu sabia. Você esperava que o Fusca ia ser o campeão, né? Mas não é verdade. O velho Fusquinha perdeu a liderança de mercado em 1982. Mas se dependesse apenas de seus fiéis seguidores, ele continuaria lá até hoje. Prova disso é que mesmo com as vendas em queda a partir de 1980 e com o encerramento da produção em 1986, ele ainda foi o quarto carro mais vendido dos anos 80, superando modelos que foram vendidos durante a década inteira, como a Belina e o Opala ou a Kombi. E esse foi um carro que muita gente dirigiu e teve. Eu tive um e olha, vou contar para vocês. Não tinha nada mais fácil de dirigir ou de consertar que um Fusca. Foi o meu primeiro carro e o de muita gente por aí. Podem dizer aí nos comentários, quem teve um, deixa o seu depoimento, pois todo mundo sempre tem uma história para relembrar com o Fusca. E a Ventarola, pessoal? Quem se lembra como era, fala aí embaixo. Esse termo as gerações futuras nem vão saber do que se trata, Ventarola. E esse é mais um dos mistérios dos anos 80. Fusca, o bom de briga. E a terceira posição de mais vendido dos anos 80 fica com um carro que era um luxo para a época. E esse era o Chevrolet Monza, que vendeu 507.678 unidades. Um número sensacional para um carro que não era tão barato. Sim, foi o Monza quem antecedeu o Gol na liderança do mercado. Ele chegou em 1982 com um motor 1.6 e carroceria hatchback de 2 portas exclusiva do Brasil, inspirada no Opel Monza europeu, que era um carro bem maior, mas deslanchou mesmo a partir de 1983, quando se tornou um sedã e ganhou novos motores de 1,8 litros, com opções de 2 ou 4 portas, um projeto moderno e um nível de acabamento raramente visto por aqui. Ele faturou a liderança do mercado em 1984, 85 e 86. Foi a única ocasião em que um modelo não popular foi o mais vendido do Brasil. E eu também dirigi um desses, pessoal. E posso dizer que era maravilhoso de dirigir, que voava se pisássemos no acelerador. Que saudades desse carro. Realmente ele era demais. Venha mudar no seu concessionário Chevrolet. A segunda opção de carro mais vendido nos anos 80 fica então com o Volkswagen Gol, que comercializou 645.111 unidades naqueles tempos. O sucessor do Fusca chegou com o mesmo motor do sedã dos anos 30, algo que até destoava da sua bonita carroceria moderna, com traços inspirados no esportivo Scirocco. Embora seu desempenho e seu motor não fossem lá uma qualidade do Gol, o maior espaço interno e sua concepção moderna foram suficientes para atirar cada vez mais compradores do Fusca, até que em 1983 ele finalmente ultrapassou seu antecessor e também o irmão Passat. O fato de ser o Volkswagen mais vendido do Brasil não foi suficiente para conquistar a liderança de mercado. Isso só aconteceu em 1987, quando a fabricante matou o Fusca e deu início à aposentadoria do Passat. Antes disso acontecer, contudo, foi um sujeito engravatado de origem europeia que dominou o mercado brasileiro de carros. E vocês poderiam imaginar quem seria o campeão de vendas dos anos 80? Então, apresento para vocês o campeão desta lista, o Chevrolet Chevette, que vendeu estrondosas 655.217 unidades nos anos 80, sendo o carro mais vendido daquele tempo. Duvido que você imaginasse
que o Chevette seria o campeão dessa lista. O primeiro carro mundial da GM entrou na década de 1980 de cara nova, o que garantiu uma boa colocação nos 3 primeiros anos em termos de venda, perdendo apenas para o Fusca e para o Passat. Em 1983, ele foi completamente remodelado, com um estilo bem mais moderno que o aproximou do Monza. Com a divisão dos clientes da Volkswagen entre o Gol e o Fusca, o Chevette vendeu 85.984 unidades naquele ano e se tornou o primeiro modelo a quebrar a hegemonia do Fusca na liderança do mercado. No restante da década, ele viveu de sua boa fama, conquistada por suas qualidades e versões mais luxuosas, se tornando campeão absoluto de vendas naquela década inesquecível, e dessa eu duvido que você soubesse. Bem pessoal, o canal do YouTube Anos 80 TV apresentou um ranking com os 15 carros mais vendidos dos anos 80 para você recordar mais esse pedacinho daquela década maravilhosa. Deu saudades desses carros, né pessoal? Pode falar aí pra gente nos comentários. E se você gostou desse programa, já deixa o seu like aí embaixo, compartilha ele nas suas redes sociais para que outros oitentistas possam relembrar com você desses veículos maravilhosos dos anos 80. Se você não for inscrito, se inscreve aí e ativa as notificações no sininho. Só assim poderá saber quando publicarmos um programa novo aqui no Anos 80 TV. Obrigado por ter assistido esse programa, um grande abraço e valeu!